Se tem uma coisa que a gente sabe sobre a saga Fallout é que ela é recheada de bizarrices e coisas extremamente malucas e estranhas. Porém, se dá para dizer que tem locais que é o pináculo, o ápice dessas loucuras e bizarrices são os abrigos pós-nucleares, os chamados Vaults. Na teoria, eles deveriam ter sido feitos para proteger a humanidade depois de uma guerra nuclear, para que a humanidade sobrevivesse embaixo da Terra e depois, quando fosse seguro, eles saíssem para repovoar as terras. Porém, a gente já sabe que esses vaults não foram utilizados dessa forma e, pelo contrário, apenas uma parte mínima deles realmente servia a esse propósito, enquanto a grande maioria era algo completamente diferente. Experiências macabras e completamente malucas aconteciam, a depender do Vault, completamente inúteis, só porque alguma pessoa sádica queria ver outros seres humanos sofrendo de alguma forma inusitada. Porém, tiveram alguns Vaults que também tinham esse sofrimento, mas tinham um propósito. Por exemplo, testar doenças em seres humanos para que a humanidade pudesse desenvolver novas curas. Era algo extremamente cruel, mas pelo menos tinha um propósito diferente do Vault de hoje, que, caso a tecnologia fosse desenvolvida, poderia sim ser utilizada de alguma forma, mas num geral e principalmente do jeito que aconteceu, esse Vault ele é inútil para o avanço da humanidade, porém muito interessante em termos de conteúdo, e hoje eu vou estar falando do Vault 122. O que poderia dar errado quando você coloca um cientista psicopata no comando de um Vault cheio de equipamento de realidade virtual, onde ele tem o controle sobre todos esses habitantes do Vault. Mas antes de começar a falar do Vault, eu gostaria de convidar vocês a deixarem um comentário sobre o que vocês acharam da história do vídeo ou do vídeo em específico, suas opiniões sobre esse cientista maluco ou sobre esse Vault, certo? Uma outra coisa também é, caso você queira ajudar o canal, deixa aquele like aí no vídeo e também se inscreve para acompanhar mais vídeos como esse, tá? No futuro eu pretendo não só trazer conteúdo de Fallout, como também de outros jogos, mas sempre estando focado na história deles, beleza? Então, agora sim, vamos para o nosso conteúdo principal, que é a Vault 122. O muito provável primeiro contato da maioria dos players com o Vault 122 é a partir da missão principal, onde a gente está perseguindo o nosso pai, que cada local que a gente pisa, ele estava lá, mas agora não está mais. Porém, dessa vez, finalmente o encontraremos, porque ele realmente reside no Vault 122. Pelo menos é assim que a gente pensa a princípio, porque a nossa próxima indicação, de para onde o nosso pai poderia é para este local. É um local isolado, longe também, então você vai ter que andar bastante, mas após você chegar, ele é bem simples de se navegar. A localização do Vault fica logo abaixo da Casey's Garage, que é uma simples oficina. Porém, antes do jogo ser lançado, a Bethesda tinha a ideia de criar uma estrutura muito maior, que seria várias pistas de boliche chamadas Tranquility Lane, o mesmo nome que tem também os dispositivos de realidade virtual que você vai estar vendo nesse Vault, e faz bastante sentido, tá? Porque o Tranquility Lane, ele basicamente significa pista da tranquilidade, e aí poderia fazer tanto a referência a esse mundo, digamos assim, de realidade virtual do Vault, quanto também, as pistas de boliche. Mas, infelizmente, a Bethesda deixou essa ideia de lado e seria, na minha opinião, muito melhor. Seria algo que o player lembraria muito mais do que uma simples oficina que nem ficou na versão final do jogo. E entrando nessa oficina, ela parece a princípio extremamente normal. Tem alguns inimigos dentro, como baratas e também ratos toupeira, mas nada além disso. Porém, quando você observa no chão, tem meio que uma passagem, duas portas fechadas no chão de metal. E do lado delas tem um switch, que você pode interagir com eles abrindo essas duas portas de metal, que vai ter mais alguns ratos toupeira lá dentro para você eliminar, e depois disso mais nenhum inimigo existirá nessa região aí do Vault 112, deixando você explorá-lo de maneira tranquila. Quando você sai daquela oficina já desgastada pelo tempo e muito bagunçada e entra na parte subterrânea, quando você vai para a entrada do Vault, dá para perceber que ele está com a manutenção em dia, tá? Porque
a porta dele está intacta. E depois que você abre a porta do Vault, você vê que por dentro também está bem organizado e bem limpo, como se realmente tivesse um staff tomando conta do local. E tem, mas não é como os seres humanos que nem a gente pensaria em uma situação normal. Pelo contrário, pois quando você entra no Vault, você é recebido por um Robo-Brain, que vai dizer que você está atrasado há mais de 200 anos e vai te entregar uma roupa do Vault e logo em seguida vai pedir para você entrar em um dos pods de realidade virtual que tem nesse Vault. E você realmente tem que vestir essa roupa do Vault ou o jogo não vai te deixar passar, mas tranquilo, só vestir a roupa como se você fosse realmente um habitante desse Vault 122 e a partir daí a gente tá livre para explorar. E dá para entender agora por que o Vault está tão limpo e organizado mesmo depois de tanto tempo. Porque tem um staff com mais de um Robo-Brain, acredito que uns 3 ou 4, que cuidam desse Vault, que não é grande, tá? Pelo contrário, ele é bem pequeno. Porém, também dá para perceber que ele deve ter sido bem custoso, já que para a época em que ele foi feito, aquele equipamento de realidade virtual é realmente muito tecnológico. Então deve ter custado uma grana para a Bethesda criar esse Vault, simplesmente para abrigar muito poucas pessoas nele, né? Então é aquele famoso investimento sem sentido que a Vaultec fazia nesses vaults. Em termos de exploração, esse vault é bem simples e pequeno. Basicamente, a gente tem uma clínica, uma pequena sala de conferência, o quarto do supervisor e um local de armazenamento em que eles armazenam desde medicamento, drogas, até mesmo armas e alguns outros equipamentos de segurança. Para você abrir a porta desse armazém, você precisa ter pelo menos 75 de ciência para tentar hackear o computador que está deixando essa porta trancada. Porém, depois de abri-la, você consegue ter acesso a esses equipamentos todos, mas não só isso, como também a senha do computador do supervisor. E a partir daí, você pode entrar nesse computador que tem essa senha do supervisor e desbloquear a porta, também obtendo informação sobre o Stanislaus Braun, que é o nome desse cientista líder desse projeto. Entrando nesse quarto, a gente consegue ver mais um pod de realidade virtual, só que dessa vez com o próprio líder do projeto, o Stanislaus Braun, dentro dele. A gente não pode interagir, abrir o pod, destruí-lo ou atacar esse cientista, ele simplesmente está lá dentro, selado desse pod. A gente também tem um cofre no lado da parede em que tem algum equipamento aleatório. E por que esse líder do projeto, o Braun, ele é tão notório e tão famoso, digamos assim? Porque ele não só desenvolveu esse projeto de realidade virtual, mas também como uma das coisas mais importantes para a Vaultec, que é o kit de criação do Jardim do Éden, mais conhecido como GECK. Esse era responsável por, depois da Grande Guerra, que a radiação passasse e quando a humanidade pudesse retomar as colônias, digamos assim, na Terra, na superfície, esse GECK seria utilizado para reflorestar a Terra. Então é um equipamento extremamente importante que, na cabeça do Braun, ele é inútil, fútil e sem graça nenhuma. Então, se você para e pensa que esse equipamento extremamente famoso, que deve ter feito o nome dele dentro da Vaultec, e ele não gosta, ele acha insignificante, o que ele gosta? Justamente esse projeto de realidade virtual do Vault, já que para ele é o ápice de toda a ciência que ele ajudou a criar. Por que você deveria ser limitado pelo seu corpo, pelas doenças, pela fome, pela própria vida que você teria que ter dentro dessas paredes metálicas, que seria um tédio chato e etc, até você poder sair e ter que fazer muito esforço para reflorestar o mundo e reconstruir o mundo? Por que fazer tudo isso, sendo que você pode participar de algo melhor, sendo uma realidade virtual que vai preservar o seu corpo por muito tempo e você vai poder estar vivendo, entre duas aspas, em um local muito melhor? Essa seria a teoria do projeto. Basicamente, as pessoas ficariam nessa realidade virtual, seja lá por algumas décadas ou por alguns anos, até que a radiação, os níveis, baixassem o suficiente para todo mundo sair dessa realidade virtual e repopular a Terra. Essa era a função, digamos assim, ideal do projeto. Porém, o Braun ele tinha outros planos, porque
Ele é um personagem sociopata, psicopata, sádico e muitos outros desses adjetivos negativos que a gente pode entregar para ele, já que ele gosta de ver o sofrimento das pessoas de diferentes formas. Então, antes da gente seguir o nosso objetivo e adentrar nesse pod de realidade virtual, a gente ainda pode descobrir um pouquinho mais de informação sobre esse experimento, sobre os habitantes que estão dentro desse pod, os habitantes originais do Vault. Então, lendo os computadores que tem em cada pod, a gente consegue ver o nome da pessoa e também o estado de saúde dela. E a maioria, tem poucas pessoas que estão em um estado nominal, um estado mais ou menos normal, porém a grande maioria está com níveis de estresse alto e tem até uma pessoa que está em estado praticamente crítico, a um ponto de que o pod deveria ter aberto e essa pessoa deveria estar na clínica. Porém, a loucura do Brown e esse sadismo dele fez com que mesmo nessa situação todos os pods se mantivessem fechados por mais de 200 anos. Então, o que era para ser um experimento tranquilo e uma experiência boa para as pessoas, no final das contas acabou se tornando uma prisão em que elas estão presas há mais de 200 anos e a gente, como player, para procurar o nosso pai, já que o nosso pai também está dentro desse pod, a gente consegue ver ele fisicamente dentro de um deles, a gente vai ter que entrar dentro dessa prisão sem nenhuma previsão do que fazer ou de como que vai ser lá dentro. É realmente um pulo de fé em busca do nosso pai. Entrando no pod, os equipamentos são conectados à nossa cabeça automaticamente e a gente é transportado para essa simulação também automaticamente. Em um momento a gente está dentro desse pod, no outro a gente está em um local que na teoria deveria ser pacífico, uma vizinhança que se aparenta muito com uma cidade de interior um pouco menor dos Estados Unidos, aquele Estados Unidos antigo, talvez das décadas de 40, de 1950 por aí. E que seria algo bem aprazível, bem caseiro, bem simples e aconchegante. Até mesmo também as próprias cores do local, elas são mais vibrantes, mais chamativas, porém o local ele é muito pequeno e aí você lembra que realmente é uma prisão. É apenas uma vizinhança que não tem nada, são apenas algumas casas, não tem nenhum comércio, nenhum centro da cidade, nada diferente. Então depois de um tempo você para pensar que realmente é um local que remete muito a uma prisão, porque mesmo que não tenha a aparência de uma, ela acaba sendo, principalmente quando você passa décadas em um local como esse. E a partir de agora, quando a gente está dentro desse local, se a gente ficar parado por um tempo, que a gente começa sentado em um banco de madeira, um homem vai chegar até a gente e avisar que Beth quer falar conosco. E essa Beth é uma criança, uma menina, que está regando algumas plantas no meio de um jardim nessa simulação. A gente pode ignorar essa dica e sair conversando com todo mundo, ou a gente pode aceitar e segui-la. Porém, caso você rejeite essa dica, tem dois métodos de passar essa missão, certo? O primeiro deles seria fazer as missões que a Beth vai te pedir, que é algo extremamente grotesco e sádico, e você ganha bastante karma negativo por conta disso. E também tem um método alternativo que é um pouco mais difícil de você entender. Mas vamos lá, antes da gente falar com a Beth ou não, eu vou estar conhecendo as outras pessoas desse local e a grande maioria delas, mesmo que na vida real o nível de estresse esteja alto, vai agir como se isso fosse uma situação normal, como se eles estivessem extremamente felizes e que essa fosse a nova vida deles, como se fosse a vida de verdade deles. E aí você que tem, essa ideia de que você está numa simulação, pode tentar falar com eles em relação a isso e eles vão dizer que tu tá doido, já que nessa simulação tu é colocado como uma criança. Eles falam, pô, tu tá lendo muito livro em quadrinho. Ah não, você tá falando muita bobagem, não sei o quê. E eles nunca vão acreditar que é uma simulação. E sempre vão dizer, sim, o dia está maravilhoso, o dia está lindo, que vizinhança maravilhosa, e vão realmente agir como se tivesse tudo bem. Porém, tem uma pessoa, uma exceção, que é uma senhora já idosa, que caso você comente com ela, que foi aquela pessoa que estava em estado crítico mental, que de alguma forma ela descobriu que era uma simulação, que não era nada realidade. Porém, ela está presa naquele local e não consegue sair. Então, por isso que os níveis de estresse dela estão no limite.
Quando a gente fala com ela, ela diz pra gente: não acredite em nada que a Beth te diga, isso não é real, nada disso é real, é tudo uma simulação. E realmente, né, a gente sabe disso e a gente pode falar um pouquinho com ela em relação a isso. Ela inclusive vai dar um direcionamento pra gente terminar essa missão de uma maneira mais alternativa e considerada a maneira do karma positivo, certo? Que seria adentrar na casa abandonada, que é lá onde a gente pode resolver e acabar com essa simulação. Mas vamos deixar isso um pouco para depois, porque agora eu vou estar fazendo o caminho maligno, que é o caminho da Beth. A gente vai ter que fazer uma série de 4 pequenas missões dentro desse local, que são rápidas e extremamente macabras, em que a gente pode descobrir mais informações sobre onde está o nosso pai, que simulação é essa, que local é esse e coisas do tipo, tá? Além também um pouquinho mais da história desse Stanislaus Braun, que eu tinha explicado no começo, antes da gente entrar no pod, tá? Grande parte dela você descobre aqui, falando com ele e depois em um terminal secreto que a gente vai descobrir. Mas vamos lá. Primeiramente, fazendo as missões dela. Simples, mas também horrendo, né? A primeira missão é fazer uma outra criança que tem nesse local chorar. Já começa tenso. Segunda missão é você separar o casamento de 2 pessoas que na teoria estão muito felizes juntas, né? Mas sempre tem aquela fofoca aqui ou ali, então não é nem tão difícil assim de separar esse casamento. Você ou precisa criar uma situação que faça isso, ou se você tiver carisma alto, você consegue passar das 2 primeiras missões com bem facilidade. A terceira é que a gente precisa matar uma mulher de uma maneira criativa. E sempre que a gente tentar fazer essas missões, dá pra avisar as pessoas que a Beth está querendo que eu faça isso com você. E elas não vão acreditar no que você está dizendo. Então dá pra dizer que é pré-programado na mente deles que a Beth nunca iria fazer nada de ruim com eles, que seria, né, esse Stanislaus Braun, o líder do projeto, ou que essa própria Beth não existe. Então é essa pré-programação que existe nessa realidade virtual. E por último, depois de você causar, né, essa morte criativa dessa mulher, você vai ter que pegar uma faca e uma máscara e matar todo mundo do local. A partir daí você consegue algumas respostas, você também já poderia ter descoberto, mas caso não tenha, descobriria que o teu pai ele foi transformado em um cachorro que ficava perto da Beth e agora você e o seu pai estão livres para sair dessa simulação. Mas o problema é que as pessoas vão continuar lá dentro presas. A não ser, é claro, que o player arranje um jeito de salvar as pessoas de dentro dessa simulação. Salvar com 2 aspas, tá? Porque de um jeito ou de outro o resultado ele é bem triste. Mas pelo menos você vai entregar algum tipo de paz para essas pessoas. O que acontece? As pessoas não sabem que estão na simulação, com exceção de uma, e essa uma pessoa te diz que é para você entrar na casa abandonada, ignorar tudo o que a Beth tem para dizer pra gente, e que lá, né, é onde tem o sistema dessa simulação, onde a gente pode achar um jeito de desligá-la. E quando a gente entra nessa casa abandonada, a gente encontra alguns objetos que não fazem sentido, uma casa realmente esquisita, abandonada, mais escura do que as outras, porém dá para interagir com alguns desses objetos, e quando você interage com eles, eles fazem algum tipo de nota musical. Basicamente, esse é um sistema secreto de senha que, caso você consiga a senha correta, você vai abrir o computador de debug da simulação, o computador raiz, digamos assim, dessa simulação. E como que eu descubro a senha, Emperor? Na grande maioria dos casos, muito provavelmente as pessoas fizeram por tentativa e erro, porque não tem tantos objetos assim. Então meio que você pode sair clicando que nem um maluco até dar certo. Porém, a resposta, né, para essa senha vem do canto que a menininha, a criança, né, que é o personagem desse cientista maluco, faz. Essa menina ela faz um cantozinho, né, como se fosse uma música, só que sem palavras, só mesmo um canto aí com algumas notas. E se você prestar atenção, né, com o canto que ela faz, esse canto vai ser o mesmo da senha desse terminal aí de debug da simulação. Mas é muito difícil de você entender isso e ainda assim muito difícil de você colocar a senha depois. Então,
é Google e pergunta qual é a senha para o Google e já está tudo direitinho. Colocou, vai desbloquear o computador e esse computador você tem muitas informações a mais sobre a simulação, como por exemplo, né, essa Alameda da Tranquilidade não é a primeira simulação que foi feita por esse doutor maluco. Primeiro, ele tinha feito uma simulação em uma praia, que óbvio terminou em uma tragédia sádica que trouxe, né, bastante entretenimento para ele, porém depois de um tempo ficou chato e aí ele mudou a simulação para um local de neve. E lá também foi algo interessante em que ele fez algumas mortes extremamente macabras acontecerem, porém também ficou chato. E é aí que ele conseguiu fazer a Alameda da Tranquilidade, um local que lembrava a cidade onde ele cresceu e um local que entrega prazer infinito, pelo menos por enquanto, para ele, que é a simulação que a gente entra atualmente, a simulação mais longa. Então essa vizinhança, sem graça nenhuma, pequena, é onde ele mais gosta de ficar e onde as pessoas ficaram por décadas, o experimento mais longo até agora. Então realmente é uma tortura gigantesca que, se a gente conseguir livrar as pessoas, seria bom. E a gente consegue, tá? Porque tem um sistema de fail-safe caso tudo dê errado e esse Stanislaus Braun não consiga mais controlar as pessoas, porque ele consegue controlar as mentes, ele consegue apagar memórias, fazer as pessoas ficarem mais felizes ou mais desesperadas, as pessoas também sentem dor, então ele consegue controlar a mente das pessoas nessa simulação. Mas caso tudo dê errado, ele tem um programa que acaba matando todos os habitantes, mas esse programa tem uma falha. Ele não mata o criador, ele não mata a pessoa que controla. Por isso que ele não quer desativar a simulação ou ele não quer utilizar esse programa. Simplesmente, né, ele sente muito prazer, muito entretenimento em ver as pessoas sofrerem e ele fica desse jeito até o infinito. Quando você pergunta pra ele por que tipo, tu não deixa as pessoas saírem, sai do Vault e vive a tua vida normal. E ele responde, cara, primeiro que eu sinto muito prazer com essa situação. Segundo, porque eu já tô velho, cara. Então por que eu vou utilizar o meu corpo velho, sendo que eu posso ser o que eu quiser nessas simulações? E aí ele não vai encerrar o programa, não tem como convencer ele a fazer isso com o carisma, tá? Então, a partir daí, é o único método de liberar a população do Vault. Você vai ordenar uma invasão de soldados chineses dessa simulação, em que eles vão matar todos os habitantes. Então, infelizmente, né, quando eles morrem desse jeito na simulação, eles também vão morrer na vida real. É triste do mesmo jeito, mas pelo menos, né, você libera as pessoas do que provavelmente seria uma prisão praticamente eterna, que elas nunca mais poderiam sair. Então, pelo menos você entrega a elas esse descanso final, digamos assim. E você pune o Stanislaus Braun, porque ele vai ficar para sempre sozinho na simulação que ele criou. E aí você para e pensa, mas isso é também bem cruel, né, Emperor? Então, ele não vai ficar sozinho. Ele ainda pode criar pessoas, porém essas pessoas são controladas por inteligência artificial. E ele fala que isso não tem graça, que a graça mesmo é ver pessoas de verdade sofrendo ou esse tipo de coisa, né? Então, num geral, para ele vai ser uma grande tortura, que ele vai ficar para todo sempre lá preso, né? Já que ele queria prender as pessoas para todo sempre, fazendo elas sofrerem. Agora, ele que vai ficar sofrendo para todo sempre nessa simulação. É bem pesada a história, é bem pesada a missão, porém o conteúdo tá aí e o conteúdo realmente é bom. Independente do resultado que você tenha, seja a saída boa com duas aspas ou a saída ruim, você agora está livre da simulação para encontrar e falar com o seu pai. E essa, rapaziada, é a história do Vault 22 e o experimento macabro que esse cientista, o Braun, acabou fazendo com essas pessoas que estão presas há mais de 200 anos. Então é isso, guys. Muito obrigado a todos. Lembrando mais uma vez, né, para vocês deixarem um comentário dizendo o que vocês acharam desse vídeo, o like, a inscrição para ajudar o canal. E é isso, guys. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!